Olá, pessoal! Nesta aula de hoje, a gente vai conhecer algumas fórmulas que existem para calcular o metabolismo basal e para calcular a necessidade de energia total de um indivíduo. Lembrando que nesse primeiro momento nós estamos vendo fórmulas para adulto, tá? Ou seja, que engloba indivíduos de 19 a 59 anos. Então, fórmulas para cálculo de metabolismo basal. Nós temos a DADRI, né, a fórmula DADRI, que nós chamamos de TMB, que significa taxa metabólica basal, e tem para homem e mulher. São fórmulas diferentes porque o metabolismo do homem não é igual ao da mulher e vice-versa. E aí temos essa equação, e onde a gente vai substituir os valores pessoais do indivíduo que a gente está querendo saber, o gasto metabólico basal, né, substituindo os dados deles aqui na forma. Então, vamos ver aqui um exemplo. Olha, uma mulher de 35 anos, 1,77 de estatura e 73 quilos. De acordo com a fórmula, aqui em cima, né, para mulher, 247 menos 2,67 vezes I. I de idade, então vou colocar 35 anos. Mais 401,5 vezes 1,77, né? Que é vezes o E de estatura, eu coloco 1,77 aqui. E continuando a fórmula, 8,6 vezes o peso, que é o P, eu coloquei aqui o 73. Muito importante uma observação. Todas as fórmulas eu tenho que colocar um peso que seja adequado para aquele indivíduo. Senão ele vai estar superestimando ou subestimando um gasto que na verdade ele não tem. Então vamos supor que essa mulher ela esteja com obesidade ou sobrepeso. Eu não poderia colocar o peso atual que ela está então. Vamos supor que em vez de 73 ela estaria com 120 quilos. Ela estaria num grau aí de obesidade. Se eu colocar esse 120 quilos aqui, eu vou estimar um gasto de metabolismo basal muito alto que não é real para ela, porque ela está com sobrepeso ou obesidade. Então, eu preciso colocar sempre um peso ideal aqui para ela. Nesse caso, só de olhar, né? Quem tiver dúvida, você calcula o IMC a parte para tirar a dúvida, né? O IMC é o peso dividido pela estatura ao quadrado. Se você tiver dúvida, você vai lá, confere. Se ela tiver com IMC de 18,5 a 24,9, ela está dentro da recomendação, então você pode colocar o peso atual. Se ela estiver com menos de 18,5 ou mais de 24,9, aí você vai ter que calcular o peso ideal dela, que nós vamos ver um pouquinho mais abaixo no outro exemplo. Então, substituindo as letras pelos valores pessoais do indivíduo, faço a conta aqui, né? Lembrando que tem que ser nessa sequência. Eu tenho uma operação de subtração aqui. Tomar cuidado para não fazer o contrário, né? Daqui para cá, 627 mais 710 mais 93 menos 247. Não, tá errado. Você tem que fazer 247 menos 93,45 mais 710 mais 627,8. Tá? Deixa eu só arrumar aqui que tá ponto, que é vírgula. Uma dica também. Sempre utilizem duas casas depois da vírgula, tá? Deixa pra gente arredondar no final, para não ter tanta diferença. Então, seguindo o cálculo aqui, deu uma taxa de metabolismo basal de 1.492. Ou seja, esta mulher, ela precisa de, no mínimo, 1.492 calorias para manter o seu corpo funcionando, suas funções vitais, etc. Tá? Essa forma que a gente acabou de ver é da DRI, é do comitê da DRI. Temos uma outra fórmula, que ela tem a sigla chamada GEB, que tem o mesmo objetivo, identificar o gasto metabólico basal. Só que essa é da OMS, tá? Ela é um pouquinho diferente, ela tem aqui as faixas de idade, uma fórmula para o sexo masculino e outra fórmula
para o sexo feminino, tá? Ela é um pouco mais simples, ela é mais curtinha, né? Observe que na própria fórmula você não precisa colocar a estatura e você utiliza a fórmula por faixa de idade. E aí vamos a um exemplo para ver se fixa aí para vocês. Então vamos supor um homem, 27 anos, 1,82 e 103 quilos. Lembra que eu falei lá no início? Sempre verifiquem se o peso que ele está apresentando atualmente é adequado. Nesse caso aqui, ó, vou fazer o IMC. O IMC é 103 dividido, essa barra aqui, gente, é da divisão. Dividido pelo 1,82 ao quadrado. Aí, ao quadrado, para quem não lembra, eu pego o número vezes ele mesmo. Então, 82 vezes 1,82. Não é 1,82 vezes 2, tá? É 1,82 vezes 1,82, que deu 3,31. Então, eu vou pegar os 103 quilos, divido por 3,31. E eu vou consultar lá na tabela de MC o que significa esse 31,11. Olhando lá na tabela do MC, está com obesidade grau 1. Ou seja, esse peso que ele está apresentando atualmente de 103 está inadequado, porque ele está com obesidade. Então, eu vou calcular o peso ideal. Como que a gente calcula o peso ideal? O peso ideal, utilizando as faixas de MC, é peso ideal, né, que a gente chama de PI, igual IMC desejado vezes estatura ao quadrado. Qual é o IMC que eu desejo? De acordo com a tabela de classificação do IMC, o IMC desejado é de 18,5 a 24,9. Ele tem que ficar nessa faixa aqui. E qual é a unidade de medida? Quilos por metro quadrado. Certo? Então, continuando. Já que a fórmula de peso ideal é o IMC desejado vezes estatura ao quadrado, eu vou calcular. Eu estou utilizando aqui o IMC máximo, 24,9, mas eu posso utilizar qualquer número dessa faixa aqui. Se eu quiser usar 21, eu posso. Se eu quiser usar 22, eu posso. A média desse daqui é o 21,7. Então, se você quiser usar a média, também está adequado, porque você até está utilizando um número intermediário, nem um número tão próximo do limite inferior, nem um número muito próximo do limite superior, tá? Nesse caso, como está com obesidade grau 1, eu utilizaria o IMC máximo, tá bom? Ele estaria dentro do ideal e não daria uma discrepância tão grande do peso atual para o peso ideal, tá? Então, eu fiz aqui o cálculo, 24,9, que é o MC desejado, vezes a estatura dele ao quadrado, que é 3,31. O que deu? 82,4 quilos. Lembrando, às vezes quando está fazendo cálculo na calculadora, vai dar lá 82,41. Nenhuma balança vai indicar esse peso aqui, ó, tá? Ele só vai indicar uma casa depois da vírgula. Então, não faz sentido você deixar o seu cálculo assim, tá? Se for um número maior que 5, você arredonda. Vamos supor que desse aqui 82,46. Você arredondaria para 82,5, tá? Não foi o caso aqui, que deu 82,41. Eu vou deixar 82,4. Então, esse é o peso que ele deveria estar, pelo menos, para estar no peso adequado, considerando a estatura dele, né? Só mais um adendo aqui, o IMC sozinho, ele não indica o estado geral do paciente, do cliente, da pessoa. Às vezes, dá um sobrepeso pelo IMC, mas às vezes é porque a pessoa tem bastante massa muscular, ela tem uma estrutura corporal diferente, né? Que ninguém é igual a ninguém em termos de estrutura corporal. É um parâmetro, sim, mas que a gente tem que avaliar outros aspectos, outras medidas.
composição corporal, tá? Mas neste momento a gente vai se ater somente à classificação do IMC para realizar as contas de GEB e posteriormente de JET e de estimativa de energia total. Então, seguindo com o exemplo, voltando, é um homem, né, 27 anos. Então, onde que eu pego a forma? Homem, 27 anos, ele se enquadra nessa faixa aqui, e eu vou copiar essa forma. Vamos lá. 15,057 vezes o peso que eu encontrei, mais 692. Fiz a conta aqui, deu um gasto energético basal de 1.932 calorias, 89, tá bom? Então, essas são as duas fórmulas mais utilizadas para calcular metabolismo basal. Agora, vamos aprender cálculo de necessidade de energia total, porque como eu falei lá no início, ali a gente só calcula o mínimo de energia que a pessoa precisa. Não está considerando o nível de atividade que a pessoa tem, né? Está considerando uma pessoa totalmente sedentária que não tem nenhum gasto extra. Nesse caso aqui, a gente já vai considerar o nível de atividade que ela tem. Se ela é uma pessoa sedentária, né, que faz só os afazeres básicos, uma pessoa que tem atividade leve, que é uma pessoa que desenvolve atividades em ambiente fechado, mas na maioria das vezes ela está sentada. Tem as pessoas que a gente considera que elas têm atividade moderada, que elas desenvolvem as suas atividades pessoais, profissionais, enfim, na maioria das vezes em pé. E atividade intensa, que são as pessoas que desenvolvem atividades em pé, em ambiente aberto, às vezes tem um trabalho mais braçal, pega peso, tá? Tem as definições das atividades na apostila. Então, aqui eu tenho a fórmula da DRI, que a gente chama de equação para estimativa de energia recomendada de homens e mulheres a partir de 19 anos. Tem a fórmula para homem, para mulher, igual nos exercícios anteriores. E observe que aqui está aqui, ó, homens eutróficos, mulheres eutróficas, homens com sobrepeso e obesos e mulheres com sobrepeso e obesas. Então, assim, quando eu identifico que o indivíduo apresenta o peso dentro do ideal, que a gente chama de eutrófico, né, a pessoa está eutrófica, eu vou utilizar esta forma. Se eu identifiquei que a pessoa tem sobrepeso ou obesidade, eu vou utilizar esta outra forma. E quando utiliza essa fórmula, mesmo utilizando essa específica para sobrepeso e obeso, mesmo assim, aqui nesse item, né, peso, eu tenho sempre que pôr o peso considerado ideal, tá bom? Então, vamos ao exemplo para poder entender melhor, tá? Então, vamos aqui. Antes de, por exemplo, eu tenho aqui as classificações de atividade. Então, quando a pessoa é sedentária, quando a pessoa tem atividade leve, né, ou pouco ativo, tem para homens e mulheres, homens com obesidade e mulheres com obesidade. Mas só subindo aqui em cima, de novo na forma, deixa eu explicar uma coisinha. Então, o ER significa estimativa de energia recomendada, o I, idade, né, então, aqui é a idade. Esse CAF é coeficiente de atividade física. Aqui eu vou colocar um número correspondente ao tipo de atividade que a pessoa tem. Então, se é atividade leve, eu vou lá na tabelinha, leve ou pouco ativo. Se é mulher, 1,12, vou lá e coloco 1,12. Se é homem, 1,11, tá? Então, voltando aqui, só para entender mais um pouquinho a fórmula de novo. Ela tem uma chave, abre o parêntese, 15,91 vezes o peso, mais 539,6 vezes estatura, tá? Você vai substituir esses dados aqui, estatura, peso, atividade e idade, pelos dados pessoais da pessoa que você está querendo calcular. Então, vamos lá embaixo de novo. Aqui.
Vamos para esses exemplos. Esse exemplo aqui, ó, nós vamos fazer juntos. Eu vou dar um tempinho para você calcular aí, se você quiser. Pode dar um pause no vídeo, porque aí você faz no seu tempo e depois você confere o resultado. Então, aqui, ó, coloquei uma mulher de 34 anos, 1,55, 51 quilos e ela tem atividade leve. Bom, primeira coisa que você tem que fazer, antes mesmo de copiar a forma, você vai ver se esse peso, 51 quilos, está de acordo com essa estatura, se está adequado. De acordo com o IMC, sim, ela está dentro da faixa de 18,5 a 24,9. Se você quiser conferir aí, calcula, tá? Porque com o tempo você já vai, só de bater o olho, você consegue identificar se ela tá no peso ideal ou não. Mas se você tiver com dúvida, sempre calcule, tá bom? Aí, você vai copiar a fórmula lá. 354 menos 6,91 vezes idade. Aí já coloquei aqui embaixo 34 anos. O CAF, 1,12, porque tá escrito que é atividade leve. Então, atividade leve, mulheres, 1,12, ó, aqui. Tá bom? 726 vezes a estatura, que é 1,55 aqui em cima, tá? Então, a conta já tá montada e aí é só partir para os cálculos. Vamos lá. ER igual. Esse aqui eu ainda copio, né? 354 menos. Esse aqui eu já posso resolver, tá? 6,91 vezes 34. Vamos resolver os parênteses primeiro. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui a calculadora. A gente pode fazer juntos essa para tirar todas as dúvidas. 6,91 vezes 34. Deu 234,94. Mais, sempre duas casas depois da vírgula. 1,12. Esse eu ainda copio, porque esse 1,12, ele tem que multiplicar o resultado dessa conta que está nas chaves. Então, eu não posso somar ele aqui, ó, de jeito nenhum. Eu vou copiar 1,12 vezes e vou esperar eu saber o resultado disso daqui, ó. Então, eu ainda abro chaves e vou calcular o 9,36 vezes 51. 9,36 vezes 51 vai dar 477,36 mais essa continha aqui. 726 vezes 1,55, que vai dar 1.125,3. Bom, vamos lá embaixo agora. 354 menos 234. Eu posso resolver esse daqui, porque ele é uma conta independente das chaves, independente dessa multiplicação. Então, eu já posso resolver aqui esse 354 menos 234,94, que dá 119,06. Mais 1,12 eu ainda copio, porque eu ainda não acabei a continha lá das chaves. 477,36 mais 1.125,3 vai dar 1.602,66, certo? Vamos lá para outra parte. ER igual 119,06 mais, agora sim, eu vou multiplicar 1,12 por esse resultado aqui, 1.602,66, vezes 1.794,97. Aí, eu só somo 119
1.914,06 mais 1.794,97. 1.914,03. Aqui, nesse final, eu já não preciso colocar duas casas depois da vírgula, porque isso é muito insignificante, tá? Porque, assim, qual é o objetivo desta conta aqui? Esta conta, eu já estou identificando a necessidade de energia total que o indivíduo precisa por dia. Então, é com esse valor que a gente vai fazer o cardápio da pessoa, né? Quando for fazer o planejamento, ou o plano alimentar, perdão, quando for fazer o plano alimentar, que eu tenho que pensar na lei da quantidade, eu preciso ter um valor de referência. Então, esse valor aqui, para essa mulher em questão. Então, eu descobri que ela precisa, por dia, 1.914 calorias. É uma estimativa, tá, gente? Porque nenhuma fórmula ela vai dizer com exatidão o que cada um precisa. Mas é uma referência, que é o que a gente tem para ser utilizada. Então, não precisa ter um valor quebrado aqui, porque é uma coisa muito significante, né? Não vai atrapalhar em nada a pessoa comer 0,5 calorias a mais ou a menos. Então, nós chegamos no valor final de 1.914 calorias que essa pessoa precisa consumir por dia, tá? Considerando a idade, considerando a estatura, o peso que ela tem e o nível de atividade que ela tem, tá bom? Agora, vamos ver uma outra fórmula, porque essa que a gente aprendeu é uma fórmula da DRI. Mas a OMS também nos traz aqui uma outra opção de fórmula, que a gente chama de GET. O GET, né, chama gasto energético total, e ele é GEB vezes FA. O GEB a gente já aprendeu a calcular lá em cima, aquele quadrinho lá que tem por faixa etária e a fórmula pequenininha por sexo. A única coisa que vai mudar é que você vai ter que multiplicar pelo FA. FA é fator atividade. Você tem que usar esta tabela aqui. Lá na fórmula da DRI, lá em cima, é coeficiente de atividade física. Aqui é FA, tá? E aí tem por sexo, sedentário, leve, moderado, intenso. Então, vamos para esse exemplo aqui. Um homem, 33 anos, 1,79, 77 quilos e tem atividade moderada. Primeiro, você vai calcular o IMC. Está dentro do ideal? Tá. Ele está dentro da faixa de 18,5 a 24,9. Então, você já pode partir para o cálculo. Você vai pesquisar lá na tabelinha qual é a fórmula para homem, englobando essa faixa etária aqui, tem 33 anos. Já copiei aqui, então é 11,472 vezes o peso, mais 873,1. O peso é 77, e aí vou fazer o cálculo aqui junto com vocês. Quiser dar uma pausa no vídeo para você copiar aí no seu caderno, a gente faz juntos. Então, vamos lá. 11,472 vezes 77. Dá 883,34. Mais 873,1. GEB igual, faça essa continha já. 883,34 mais 873,1. 1.756,44 calorias. A conta não acabou, porque é GET é igual GEB vezes FA. Tá precisando o quê? Eu multiplicar pelo FA. Então, o GEB eu já descobri. Então, GEB, 1.756,44. Eu vou multiplicar pelo fator atividade. A atividade dele é moderada, então eu vou consultar aqui, moderada, 1,78. 1,78. 1,78. E aí eu vou descobrir.
vezes 1,78. 3.302 calorias. Deu um valor alto, né? Porque é uma pessoa com um gasto metabólico basal mais um nível de atividade física maior, né? Atividade moderada. Então, é com esse valor que eu vou elaborar o cardápio da pessoa. Ok? Espero que vocês tenham aprendido, entendido, tá? Para praticar, peguem dados dos familiares de vocês ou o seu mesmo e pratique, né? Para vocês ir exercitando isso daí. Bom, um grande abraço e até a próxima aula.